Olá, pessoal. Boa tarde. Tão legalzinho aí para me dizer se vocês estão me escutando bem. Olha aí, Celinha. Que bacana que vocês estão aqui, Paulo, Adriele. Bacana, bom ver vocês. Obrigada por esse almoço comigo, né? Comigo e com Carol. Eu vou só colocar o título aqui para poder a gente poder fixar e ficar melhor, tá? E aí as pessoas que forem entrando entenderem o que a gente vai falar. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que nós temos sido demandadas com frequência por motivos óbvios, né? Que é essa condição de pandemia, de incertezas. Oi, quero solicitar aí sua entrada. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Cris, meu amor, que bom que você tá aqui. Cris é outra pessoa também que trabalha muito com essa harmonização, com a busca por esse equilíbrio. Oi, minha amiga! Oi, querida amiga. Quão feliz que eu tô com essa live hoje, porque a gente tem uma história de irmandade, né? E eu ainda falei assim que hoje eu tenho equilíbrio emocional, eu vou ter que manter o equilíbrio emocional para não chorar nessa live. Também se chorar, vamos chorar, né? Estamos aí, estamos juntas. Né? Muito feliz por todas as pessoas que já estão conectando, por esse momento, né? Por dar continuidade a esse projeto. A gente está se reinventando o tempo inteiro, tendo que se reinventar nesse momento. Né? E nós já nos desafiamos ano passado com essa história de live, né? E nos divertimos muito. Verdade. E agora eu acho que vai além das necessidades profissionais. Eu acho que nós temos uma obrigação, né? Com a humanidade, de compartilhar o pouco que nós sabemos, de repente trazer um pouquinho de conteúdo para as pessoas que buscam isso e que estão aí nesse momento tão conturbado, né? E nós somos Uhum. privilegiadas por termos porque tivemos a oportunidade de conhecer esse conteúdo e por podermos errar, aprender, praticar esse conteúdo, por nos conhecermos. Né? Eu acho que tem um monte de coisa aí que a gente tem que devolver como uma forma de gratidão por tudo que nós passamos, né? Para quem está chegando agora, essa é a terceira live de um circuito que eu chamei de Reinvente-se com Eficácia, né? Eficácia por conta do meu nome. Eu costumo começar essa live dizendo às pessoas que aqui a gente não vai entregar nenhuma fórmula mágica, né? Nós não acreditamos nisso. Inclusive, uma das coisas que Carol vai trazer para nós aqui é que tudo é um processo de construção e que as coisas não são assim, né? Mas elas precisam começar de algum ponto. Então, aqui não vai ter 5 passos incríveis para você adquirir o equilíbrio emocional. Quem me conhece, uma vez eu vou derrubar uma coisa, um assunto para vocês. Uma vez eu fiz uma live, Carol fez, não parecia você não, estava muito séria, estranho, né? Então essa sou eu faço palhaçada mesmo, faço piada na tragédia. Quem sabe se der tempo eu conto uma que eu passei com ela aí no avião, ela morrendo de medo de uma turbulência, e eu dizendo a ela: que é isso? A gente vai morrer igual Mamonas Assassinas? No auge da carreira? E aí ela: pare de fazer piada na tragédia. E nós somos assim, né? Nós somos irmãs de alma. E a proposta é que a gente possa colaborar aqui de forma muito leve. Claro, fizemos um roteiro, porque eu acho que pra gente não perder o foco, senão a gente devaneia mesmo, que a gente é dessas que fala mais que os cotovelos. É Eu, principalmente, verdade. né, amiga? A gente é daquelas que vai daqui a Brasília, 24 horas no ônibus de conversa, a viagem Essa é inteira. outra história da nossa vida, que nós viajamos para Brasília 24 horas e a gente não calou a boca. Tem uma senhora que em um momento disse: vocês não dormem, não? Né? Não.
Enfim, então a proposta é que a gente converse de forma muito leve sobre equilíbrio emocional e eu complementei o tema equilíbrio emocional, você pronto para agir, porque quando eu entendi que não é saber, é fazer, né? Saber e não fazer ainda é não saber, muitas das habilidades a gente até chega na etapa da aprendizagem de saber, né? Do conhecimento, de adquirir o conhecimento, mas na hora da sabedoria, que a sabedoria é o praticar, a gente morre na praia. Né? E algumas vezes vamos morrer na praia e vamos nadar de novo e vamos conseguir. Né? E eu aprendi com Carol isso, tá tudo certo. No início me irritava. Né? Tá tudo certo, tudo para ela tá tudo certo, que negócio irritante, que calma irritante. Né? Ela e um mentor que eu medito, os dois, tinha horas que eu tinha vontade de esganar. Mas, enfim, depois eu entendi que realmente está tudo certo. Desde que a gente entregue nosso 100% do nosso um terço, né, amiga? Desde que a gente dê o nosso melhor para aquela demanda no que nos cabe e que no que é possível, tá tudo certo. O resultado tá tudo certo, tá? Sim. Então, eu gostaria que Carol se apresentasse. Eu já conheço a vida de Carol mais do que ela, eu acho. Né? E hoje eu convidei Carol, porque Carol é uma pessoa muito especial para mim. Não tinha como fazer esse ciclo, e Carol não está inserida nesse ciclo. Era impossível, ia ser alguma coisa errada com esse projeto. Né? E Carol é uma pessoa que vem de longas datas comigo, é uma parceira, é uma amiga, é uma irmã. São 26 anos de história. Hoje é dia 26, né? Não acredito em coincidência. São 26 anos de parceria, de amizade, de irmandade, e que deram certo esses 26 anos, né? Nós convivemos, que eu acho de forma muito mais harmônica do que muitas irmãs de sangue vivem, né? E nós nos entendemos dessa forma. Então, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite, tá? E eu gostaria que você desse boas-vindas às pessoas, se apresentasse e falasse um pouquinho de você, o que o seu coração mandar, para a gente começar a nossa live. Tá certo. Quero agradecer também, minha amiga, o convite. Né? Já começa que a live de nós duas já representa equilíbrio. Nós nos equilibramos com o nosso jeito de ser, cada uma, né? Com as suas particularidades, com as suas potencialidades, com as suas fragilidades, com as suas fraquezas. Então, nossa parceria é um exemplo de equilíbrio. Então, já começa assim, né? E eu queria agradecer, eu vi Rosinha, né? Rosa, minha irmã também, né? Eu ganhei aí uma amizade com Cassinha também, uma amiga e irmã. Vi Carlinha entrar aí também, Carla Vitino, que foi da nossa época de veterinário. Eu vi Carlinha. Né? Mas assim, eu não vou conseguir falar com todo mundo, porque eu vou prestar atenção em te responder, senão eu perco o foco, né? Sim. E eu queria me apresentar assim, eu tô numa nova etapa da minha vida, já tem alguns anos, em que eu deixei a medicina veterinária, entrei na área de desenvolvimento humano e de terapias, né, holísticas, enfim. Eu tenho um espaço na cidade onde eu nasci, que eu fiquei 20 anos fora, depois eu voltei. Então, eu tenho um espaço chamado Espaço Zen, junto com uma outra amiga de jornada que eu ganhei também, a Mari. E a gente tem a proposta assim, de trabalhar as terapias complementares. Mas eu não deixo de usar todo o meu conhecimento que eu adquiri nesses anos todos na indústria farmacêutica, veterinária, né? Eu e Cassinha traçamos uma trajetória muito parecida. Fomos para a veterinária, fomos para a área da indústria farmacêutica, ficamos lá 12 anos, moramos fora da Bahia, né? Foi uma trajetória linda que eu agradeço muito, e nessa caminhada a gente foi se desenvolvendo, eu fui me desenvolvendo como consultora, como, né, facilitadora de dinâmica de grupo, como coach, como terapeuta, e aí eu fui fazendo uma migração e hoje eu estou, né, nessa proposta Zen, e sempre que eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu adoro trabalhar liderança contemporânea, que é um projeto meu e da Cássia, e com líderes, assim, eu até comentei esses dias que o coach para a liderança, nessa forma do líder coaching, que a gente usa a ferramenta de coaching de uma forma, né, rápida, breve ali, expandindo consciência no momento que você encontra com seu liderado, com seu aluno, é a forma que eu mais amo fazer coach, né? Então, mas mesmo assim, eu tenho a oportunidade sempre de, quando eu estou falando, né, de liderança ou de conteúdos assim, de poder trazer essa coisa da vida zen também, que é
A minha, né, no final da live, eu vou trazer como uma das propostas da gente encontrar equilíbrio, né? Encontrar quietude em nós. E nós estamos o tempo inteiro em estímulos, nós estamos o tempo todo cheio de informação, mas faltando atenção, porque nós estamos na era, né, de tudo multi, né? Multidisciplinar, multifocal, Multitarefa. multitarefas. Isso já está caindo por terra, né? Não é à toa que agora nós estamos nesse chamado, né? Esse momento é um momento para refletir. Eu acho que um monte de gente já falou isso nas lives, né? De que é um momento para refletir, para repensar. Mas falar, o conhecimento ele só tem validade quando ele é transformado em prática, né, amiga? Então, às vezes a gente. Exatamente. E assim, ó, eu gosto muito da máxima de que eu posso ouvir uma coisa 10 vezes, né? Só que assim, eu não vou ser a mesma nas 10 vezes. Uhum. Então, quantas vezes a gente escuta uma coisa, ela não faz o menor sentido, né? Porque nós escutamos o que queremos e percebemos o que queremos inconscientemente. E em outro momento, alguém diz aquilo pra gente, faz tanto sentido, e você fala assim, por que eu não ouvi isso antes, né? Nós somos a prova viva disso. Quantas vezes você tentou me puxar para o mundo zen, né? E eu dizia, não tenho paciência não. Esse negócio não é pra mim não, eu sou muito 220, sabe? E hoje eu percebo que não é nem uma prática por necessidade, é mais do que necessidade, sabe? A incorporação que você faz, claro, cada um no seu tempo, na sua velocidade. Eu acho que isso é muito individual, né? E a gente não compara a gente não compara as pessoas. Eu acho que eu sempre digo assim, a gente se compara com o que a gente era, né? Nós com nós mesmas, com o que a gente era, com o que a gente quer ser, com o que a gente busca. Né? Então, essa comparação interna de você se avaliar, mas você se comparar com alguém é tão cruel, né? Uhum. E eu queria começar, assim, trazendo exatamente isso, amiga. As pessoas estão nessa busca desenfreada desse equilíbrio emocional, elas querem para onde? Elas querem dormir de um jeito e acordar equilibradas emocionalmente. Né? Sim, E a gente sim, sabe que isso é uma construção, que isso é um processo, né? E eu queria ouvir um pouco você sobre isso, né? Sobre essa construção desse processo da busca desse equilíbrio, né? Emocional aí tão sonhado e tão desejado por tanta gente. Uhum. Eu começo propondo que você, assim, que todo mundo que está ouvindo a gente pense assim, quando a gente pensa em equilíbrio, que imagem vem na nossa mente, né? Aí automaticamente, para a maioria vai vir uma balança, né? A balança do equilíbrio. E aí eu vou pedir que vocês façam tragam uma outra imagem, eu até trouxe impressa aqui, não sei se vocês já viram essa imagem, né? É uma imagem taoísta do Yin e do Yang, que para mim é uma representação de equilíbrio fantástica e que tem tudo a ver com o que eu quero dizer no início dessa live, que é a dualidade. Então, viver no mundo dual é chamar para o equilíbrio, porque a gente não pode negar nada que está aí, que está acontecendo. Então, a máxima desse momento de equilíbrio é aceitar que a gente tem saúde, mas a gente também adoece. E quando adoece, o que eu posso fazer? Aqui eu posso dar vazão em mim para superar essa circunstância. Porque a gente vive num mundo mesmo onde há duplicidade de tudo. Então, o medo é algo que nos preserva, mas é algo que nos deixa também vulneráveis se aquele medo não é acolhido, não é de forma saudável. Paralisa, né? Ele paralisa. A ansiedade faz parte, o estresse faz parte da vida normal, né? Da vida saudável nossa. Só que quando ele toma um outro rumo, aí sim a gente começa a ter, né, o lado negro das coisas. Então, nesse exemplo aqui, que eu gosto muito de trazer, é o primeiro passo do equilíbrio. A gente tem saúde, mas a gente também tem a doença. A gente tem vida, mas também tem morte, né? A gente tem momentos desafiadores, mas também momentos tranquilos. Então, essa coisa do dual, né? A gente precisa aceitar determinadas coisas e resistir a outras. É tudo o caminho do meio que a gente vai conseguir trilhar para que a gente possa ter esse equilíbrio. E é essa que é a construção, não dá para ser assim. Vamos imaginar que a gente vai plantar uma árvore e a gente quer, né, depois de um tempo, obter os frutos daquela árvore. Existe um tempo longo. Eu estou vendo lá no sítio, lá na olaria, tem árvores que foram plantadas há 4 anos, ainda não começaram.
ainda não começaram a trazer frutos, porque é uma construção mesmo. Então, essa coisa da dualidade é o primeiro ponto, né? O Yin e Yang é um símbolo taoísta, e interessante que no Tao a gente trabalha, é uma filosofia milenar, né? Tem um cunho religioso, mas não, esse não é a proposta de colocar ele, é de que eles trazem muita coisa da sabedoria do sentir, é o que você falou, né? Fazer, saber e não fazer ainda não saber. E aí, quando você vive a experiência sentida das coisas, quando você parte para aceitar a dualidade e levar essa informação para uma outra coisa que eu ouvi esses dias, Cássia, do Fábio Gabas, ele é um médico integrativo, fantástico as coisas que ele faz, depois eu vou partilhar com você e quem tiver interesse. Ele fala que nós não temos 5 sentidos, nós temos 6 sentidos, A né? Porque a psicologia gente diz que a gente tem mais de 20. Sim, ele fala no sentido de que a gente, assim, e aí é importante porque é a partir disso que a gente vai ver como é que vem um pensamento, como é que vem um comportamento. Então, ele traz de que a gente tem o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição, né? Só que a gente tem uma coisa que ele chama de ego, que é o corpo que sente e a mente que pensa. Então, a mente pensa uma coisa, o corpo sente de uma forma. Então, isso também é mais uma visão aguçada de que a gente está totalmente integrado e como que a gente consegue equilíbrio nisso tudo. E aí, o primeiro E, ponto. Pode e que falar. bom que você trouxe isso, amiga, porque as pessoas, a maioria das pessoas ainda confunde mente com cérebro, né? E quando você traz essa coisa de que a mente pensa e o corpo sente, né? E fazendo a ponte com o entendimento do equilíbrio e estresse, é o seguinte: o corpo ele vai gerar uma série de programas e uma resposta que vai alterar a sua homeostase, o seu equilíbrio, sua função cardíaca e tudo isso. Mas tudo isso é pensado pela mente, né? Os estressores, eles são pensados pela mente. A mente é o psique, né? O cérebro é a neurofisiologia, é a coisa que Carol sente, Cássia sente igualzinho. A diferença é o que a mente reproduz a partir do que o corpo sente, né? Uhum. Então, é muito forte você entender, é muito importante você entender que a mente é uma coisa, o cérebro é outra, e que neurobiologicamente nós somos iguais, mas que as nossas mentes são totalmente, né? E essa diversidade faz com que as pessoas reajam de forma diferente ao mesmo estímulo, né? Ou Sim, encontrem o seu equilíbrio em momentos diferentes, em ambientes diferentes, sim, com sim, sim. recursos diferentes, com estratégias diferentes, né? Uhum, Porque o que vai uhum. servir para mim não vai servir para Carol, né? Sim, E sim. fazendo um parêntese que é importante, né? Assim, a semana tem uma semana mais ou menos que eu estava no meio de uma de um movimento trabalhando no computador e aconteceu um episódio, um estímulo externo que eu simplesmente me deu vontade de chorar. E eu fiquei tentando entender aquilo. Gente, o que aconteceu? E quando eu percebi, não era o estímulo, era a interpretação dele. Então, como é importante a gente ter esse entendimento dessa dualidade, de que eu sou uma pessoa que posso estar em equilíbrio em outro tempo e outro momento não. Essa pessoa que eu vou sentir prazer e vou sentir dor, né? Uhum. Que as coisas vão acontecer de formas opostas e complementares ao mesmo tempo, e entender isso às vezes dói muito, né? E aí vem a coisa da emoção, né? Quando você falou assim, que você trouxe o sentimento é uma interpretação da emoção. E a Sim. emoção é que tem feito, que faz as grandes catástrofes quando a gente não tem, né, o domínio dos nossos pensamentos e daí também das nossas emoções. E aí a gente vê, já viu aquele ditado que diz assim, eu não vou levar desaforo para casa, né? Eu ouvi isso também numa dessas minhas caminhadas aí. Eu não vou levar desaforo para casa, a casa interna. Então, aprender a trabalhar o córtex pré-frontal e não só a área das emoções, a amígdala, faz com que você perceba que você pode fazer novas conexões, rever as suas emoções, rever seus pensamentos. Então, assim, como é interessante a gente não ficar refém das nossas emoções. E aí vem a dualidade de novo. Que emoções estão me levando para caminhos
abundantes, prósperos, assertivos, que emoções estão me levando para caminhos desastrosos em que eu estou sempre no piloto automático, eu estou sempre reagindo. E aí vem o que está acontecendo agora, né? A gente está numa pandemia e assim, o que você está alimentando? Né? Que emoção você está dando vazão? Como é que está esse equilíbrio, né? Então, assim, você está negando como um monte de gente que isso é nada, que bobagem, né? Ou você está no terror, de que, meu Deus, já tudo faz medo, você tem medo até de respirar, Super né? valorizando isso, né? Então, assim, qual é Superestimando. o caminho do meio? Porque quando eu tenho um sentimento de preservação, de que, assim, realmente tem alguma coisa, eu estou num movimento saudável. Agora, se eu faço de conta que isso não está acontecendo, o que que isso está me gerando? Por que que eu não quero ver? E assim é com tudo. Então, encontrar o equilíbrio é ver a si mesmo, é ver os resultados das nossas ações, é ver... Você está tendo sucesso com tudo que você está fazendo? Suas relações estão boas? Você tem chorado mais ou sorrido mais? Sua equipe tem conseguido mais resultados ou menos, ou melhores, os resultados são ruins? Assim, você tem tido melhores perspectivas da vida ou não? Ninguém vai poder fazer por nós. Ninguém. A tarefa é sua. A gente encontra apoio no caminho, como é esse, a gente está fazendo essa live para dizer assim, olha, tem um caminho. Como você encontra apoio nos livros, nas religiões, tem uma infinidade de coisas que a gente vai até falar mais na frente, né, que é que pode trazer equilíbrio. Mas é seu a decisão é sua, o ponto de partida é seu. Do que você quer trazer de melhor para a sua vida, que preço você quer pagar? E quando eu falo também disso, é assim, eu quero abrir mão da minha reclamação. Esse é o preço que eu quero pagar. E quando eu fico muito na reclamação, eu estou resistindo a algo. E quando a gente resiste, o que acontece, Cassinha? Volta maior. Volta maior, causa dor. O causador não, causa sofrimento. Porque, por Sofrimento. exemplo, perder um parente, um familiar, né? Por exemplo, por uma doença, né? Pela pandemia que seja, ou qualquer que seja. Tá doendo, tá? Mas eu resisti ao que o destino, à escolha daquela alma, ou que da forma que cada um concebe como é que funciona essa coisa de entrar e sair do planeta Terra. Cada um tem o seu interessante ponto de vista. Mas se eu fico resistindo, aí se eu fico no sofrimento. Então, assim, é uma coisa também que o Fábio Gabas que trouxe muito legal isso. E eu já tinha ouvido de outras pessoas, mas achei muito interessante. Dor mais resistência é sofrimento. Então, se nesse momento a gente resiste a tudo isso que está acontecendo, a gente vai ficar mais para baixo. Se a gente resiste, que a gente vai ter que usar a crise para criar novas oportunidades de negócio, para se ressignificar, para de repente fechar algo que não está mais prosperando, né? Carol, a negação em todas as áreas, né? A negação na psicologia, a negação numa ocorrência, a negação, seja ela de que forma for, ela não nos convida à busca de solução, esse é fato. Porque, assim, a gente sabe, nossos avós já diziam isso, que não adianta colocar o problema debaixo do tapete, você não toma consciência do problema, você não consegue gerar estratégia nenhuma acerca disso, né? A gente sabe que essa exposição, ela provoca isso que você está falando, o desconforto, a dor, né? Tira a gente de um estado que aparentemente era confortável, mas Uhum. é etapa do enfrentamento, né? Antes da gente continuar, eu queria dar boas-vindas a várias pessoas aí, a um monte aí, já passou, já esqueci um monte de gente. Ariane, Ariana, Zaira, nossa, tá entrando um monte de gente. Meu amigo tá mandando um beijão pra gente, de Recife. E eu queria pedir a vocês o seguinte: a gente vai aprendendo, vai fazendo live, vai aprendendo. Primeiro que vocês podem clicar nesse coraçãozinho aí um monte de vezes, porque cada vez que vocês clicam nesse coraçãozinho aí, o Instagram entende que essa live foi bacana e que a gente pode compartilhar esse conteúdo com um monte de gente. Você pode clicar nesse aviãozinho e convidar pessoas para assistir a gente agora, tá? Então, e se vocês quiserem fazer perguntas, esqueci de falar isso no início, ao invés de colocar nos comentários, porque eles desaparecem, eu e Carol, a gente fica tão envolvida com o que a gente está fazendo aqui,
e eu acabo... Mas na interrogaçãozinha, não. Se você fizer a pergunta na interrogaçãozinha, um pouquinho antes de acabar, eu vou dar uma olhada e a gente já vai, né, discutindo essas perguntas aqui, elas não se perdem. E se vocês fizerem isso, né, nos comentários, a gente não consegue acompanhar, tá? Já tem pergunta aí, já estou vendo a gente dizer que já fiz pergunta. Então, minha amiga, desculpe interromper, porque senão eu não conseguia falar Sim, não, isso. tranquilo, Tá? tranquilo, tranquilo. Essa semana eu fui convidada a pensar na tal dualidade, né? Na tal negação. E aí, numa proposta de desenvolvimento para mulheres, eu ouvi de algumas mulheres, de alguns posicionamentos, o fato de que a gente tinha que parar de estereotipar a mulher como um sexo frágil. E isso marcou muito no que eu estava pensando. Sabe quando você dorme passa a noite pensando naquilo? E aí eu tinha um posicionamento, que era a minha crença, de que, na verdade, não é uma questão de estereotipar a mulher. Da mesma forma que eu posso estereotipar a mulher como sexo frágil, eu posso estereotipar a mulher que ela tem a obrigação de ser Mulher Maravilha o tempo inteiro. E como eu acho que eu vivi esse outro estereótipo por muito tempo, essa história de eu não poder fraquejar, de eu ter que ser a fortuna o tempo inteiro, esse estereótipo em mim é muito mais forte, me incomoda muito mais do que o de sexo frágil, porque eu nunca me senti assim, né? Então, isso me fez pensar muito sobre vários assuntos, inclusive sobre essa não é crença, mas assim, a forma como os homens foram o tempo inteiro criados para não admitir fragilidade, para não chorar, para não mostrar o outro lado, como isso é cruel, né? Como isso é... E quando eu falei com isso sobre mulheres, eu falei, mulheres, nós somos privilegiadas por termos o direito, né, de sermos parecermos mais frágeis, porque parecermos, mas de chorarmos na hora que quisermos chorar. Será que essa barreira que foi colocada não é a raiz do machismo, de você dizer assim, homem não pode chorar, homem não pode expressar sentimento, homem não pode se posicionar, sabe? E aí, enfim, devaneando aqui, né, eu fui levada a pensar nisso, nessa dualidade, nessa coisa da negação. E que, neste momento de pandemia, minha amiga, eu tenho ouvido tantas mulheres, muito mais mulheres, porque chegam para mim, né, para conversar sobre isso, mas homens também, sobre como está difícil enfrentar essas incertezas, como dá vontade de sair correndo e gritando e chorando, pessoas que não conseguem completar uma frase começam a chorar, porque se sentem impotentes, porque questionam suas próprias competências, questionam um monte de coisa, porque tem outras que dependem dela, porque perderam o emprego, porque agora não sabem o que fazer, né? E buscar esse equilíbrio nesse momento, porque é tanta incerteza que o cérebro ele tem um limite de lidar com isso, né? É verdade. Faz parte do equilíbrio saber que existem momentos em que nós vamos recair mesmo, de que vai vir determinada situação e que você não vai conseguir usar tudo aquilo que você usou nos últimos meses a seu favor. Tudo que você aprendeu em cursos, com a sua família, você vai simplesmente... Quem de nós, nessa pandemia, em algum momento, não se viu assim? Sem ter esperança por um breve período. Então, aceitar que a gente também tem, porque é de novo aqui, ó, ao que você está conectado. Você está conectado à negação ou à aceitação? Você está conectado à solução ou ao problema? E nós vamos estar em algum momento conectados com o problema. É a humanidade. Mas aí a gente ganha fôlego, ouve algo, vem uma ajuda também divina, porque existe mesmo, eu acredito, nós não estamos sós, né? E aí a gente tem a oportunidade de poder levantar, sacode, né? E pensa assim, né? A crise me traz a proposta de eu rever, de eu criar, né? Assim a gente até usa um jargão tão usado, né? Crise. Aí você tira o S, cria oportunidades, né? Ressignifica. Então, assim, essa é a máxima. E a gente não tem receita pronta mesmo. Mas se a gente conseguir... Eu me lembro nitidamente que nos primeiros 20 dias, talvez, da pandemia, eu me peguei muitos dias, talvez uma semana inteira com insônia, e eu sentava na cama, e ao mesmo tempo que não tinha ideia, tinha 200. E eu dizia, meu Deus, o que é isso? O sono não vinha, Carol. E eu lembro de ter falado com você em alguns momentos, e você chorando. Assim, você se emocionava. Mesmo, sem problema nenhum. E assim, até para ligar para
você para dizer que te amava, eu chorava, né? Sim, Eu dizia, sim. mas eu vou curtir esse momento, vou me permitir botar, extravasar, né? Porque eu tenho uma pessoa muito querida que a Ritinha lá do projeto, ela diz, a gente é bambu, a gente enverga, mas não quebra, né? Uhum. E eu me permiti tudo o que eu podia. E numa dessas insônias, né? Eu sempre busco assim, oração, meditação, livro, né? E aí eu levantei e fui para minha estante de livro. Quando eu bati o olho, tinha lá um livro chamado Fé, Evidências Científicas. Por que que no meio de 300 livros eu ia enxergar aquele? Eu falei, é você que vai. Né? E eu peguei esse livro e o primeiro capítulo desse livro me dizia tudo que eu já sabia, né? Mas me dizia que eu precisava focar na solução, que eu precisava ressignificar minhas emoções e minhas energias, mas eu entendia que enquanto eu não tivesse o ajuste do meu corpo, todos os meus neurotransmissores equilibrados, eu não ia nem conseguir sair daquele estado, né? E aí a gente vai buscar como é que a gente faz isso que você vai falar aí, meditar, dançar. Eu sou uma pessoa que tem um humor muito aguçado, então eu vou buscar os recursos que eu já tenho para sair desse estado. E entender o seguinte, que eu fico nesse estado se eu quiser, e é que eu preciso buscar as forças que me tiram desse estado, as pessoas que podem me ajudar. Quantas vezes, né? Sim. A gente já se ligou, parece que adivinha, né? De bora, reage, sai dessa palhaçada, para com isso, que isso não é hora de ficar tendo chilique, não. Né? 5 minutos de chilique, vou te dar, hein? Acabou, reage. E assim que funciona, sabe, amiga? Eu acho que isso é real. Nós somos seres humanos, somos verdadeiramente, sentimos. E eu acho que assim, isso é um pensamento meu. Eu só não vou ficar no luto muito tempo. É verdade. Eu vou me permitir, mas eu dou tempo, eu dou prazo. Quantos minutos? 5, 10? Né? Tem uma coisa fantástica. Tem uma coisa fantástica que eu aprendi, assim, eu sempre que eu estou numa live, ou sempre que eu estou com algum grupo, eu tenho a oportunidade de falar desse grupo, dessa irmandade, em que eu aprendi muita coisa. E aprendo todo dia, que é o Naranon. O Naranon é um grupo de apoio a familiares de dependentes químicos, e lá a gente aprende uma série de lemas, de passos, né? E tem um lema que lemas são usados em momentos de tensão na nossa vida, né? Então, quem vive com um adicto, com um dependente, né, de alcoolismo, de droga, seja o que for, ele precisa aprender a viver o só por hoje. Então, é um lema de salvação. Então, só por hoje, né? É fantástico. Já ajuda o equilíbrio. Só por hoje, né? Eu tô desse jeito. É só por hoje. Amanhã é um outro dia. Então, o que eu posso fazer para ou sair ou ficar? Porque às vezes a gente precisa curtir a fossa também, viu? Caso às vezes a gente precisa olhar para aquele resultado da equipe e falar: realmente não deu. Vou aceitar, ó, de novo a aceitação, né? De novo não resistir. E só por hoje. Então, amanhã é uma outra realidade, então o de hoje eu vou fazer o melhor. E o que pode acontecer com você se você persistir, se você atravessar o desafio, se você atravessar o hoje, atravessar os desafios de hoje? O que de melhor pode acontecer, né? O que pode sustentar você ter uma meta lá na frente que é ficar bem? Uma meta lá na frente assim, que é... Carol é a zen, tá? Da história. Por isso que aqui a gente é equilíbrio total. Carol, ela traz a explicação zen. Eu me apego e ela sabe que eu me aproprio muito mais das explicações neurocientíficas. E isso não quer dizer que eu não tenho o meu lado zen, que eu não acredite nisso. Muitas vezes tem coisas que acontecem que eu nem busco explicação porque eu sei que não tem. São explicações não, são sensações e a coisa aconteceu da melhor forma que podia acontecer, né? E quando você falou isso, o próprio cérebro te ajuda. Deus não fez nada errado, né? Não. Quando você diz o só por hoje, que você determina uma meta para hoje e que você cumpre a meta de hoje, de cara ele dá uma descarga de dopamina. Ó, meta atingida. Só que você precisa dizer a esse cérebro que meta é essa. E a meta é essa, a comunicação é essa. Só por hoje eu vou superar isso. Só por hoje eu vou terminar o meu dia bem, feliz, entendendo que isso tinha que acontecer. E aí, quando esse hoje, né, se concretiza e você comemora, dê conta, né, ele te dá uma descarga de graça de dopamina que faz com que você se motive para o dia seguinte e aí vai. Só que ele não adivinha quais são os seus objetivos, quais são os seus desejos, ele precisa ser comunicado sobre isso. Né? Fora todos os outros neurotransmissores, dopamina, serotonina, ocitocina, que e aí nesse só por hoje. Aí já vem a dica, né? Pensar com responsabilidade.
já é uma solução, já é uma dica, ó, gente, já pode anotar e pensar com responsabilidade. A gente disse até que não ia dar, né, Cassinha? Mas a gente pode dar uns assim, né? Mas tem coisas Pensar que com são funcionais, são responsabilidade. dicas mesmo. Tem É, coisas que se todo mundo fizer, gente, todas as informações neurobiológicas, não é você querer ou não querer, não, meu bem, é seu corpinho, vai acontecer, né? Quando a gente fala, por exemplo, de atividade física, que eu custei essa ficha minha cair, né? E eu startei a coisa, agora eu sinto falta da academia, tô até me estranhei em dezembro. Eu falei, tudo que fechou, que eu mais tô sentindo falta é da academia, né? Quando você entende eu falando essa semana, eu falei, olha, presta atenção, porque quando você faz atividade física, o corpo, o neurônio, ele é dependente do movimento, não é o contrário. A gente não se movimenta porque tem neurônio, não. A gente tem neurônio porque se movimenta, é o contrário, né? Então, o corpo precisa de atividade física. E quando você dá isso para ele de graça retribui com uma série de neurotransmissores. Aí eu falei para uma pessoa essa semana, eu fiz, você pode malhar de cara feia, zangada, mas malhe. Porque o seu corpo não vai diferenciar se você está malhando feliz ou alegre, não. Ele vai te dar a descarga de serotonina e de endorfina do mesmo jeito. Ele falou, eu acho que eu vou começar assim. Depois que eu receber esses negócios aí, eu vou melhorar. E a repetição vai fazendo, né, as correntes neurais, as conexões neurais, na verdade, a criar uma nova forma de viver. Ou seja, aprender a ter uma disciplina com a atividade física, com meditação, vem da repetição. Então, se é Isso. um circuito neural, se é de repetição, né? Você, para aprender algo, você precisa fazer várias vezes. Assim não é diferente com o nosso autoconhecimento, com a nossa capacidade de reagir às adversidades, ao levantar, sacudir, né? Ao criar novas formas de pensar. E aí que é interessante, que assim, é que eu acho que o coach traz isso muito legal, né? Essa ferramenta de fazer perguntas, de fazer com que as pessoas criem novas possibilidades, pensem em novos resultados, e aquilo vai ampliando mesmo a rede neural dele, vai ampliando a capacidade dele de ser criativo em outras situações. Então, assim, é só nós. É dar o Amiga, primeiro como que passo, é né? possível pensar estrategicamente nesse cenário? Né? Como que a gente pode se ajudar? É, porque tem alguns principais, eu acho que tem alguns principais estressores, aí motivos que levam a gente a desequilibrar, né? Sim, sim, Para a sim. maioria das pessoas. Uhum. Mas Bruninho de Recife tá mandando um beijo pra gente. Bruninho veterinário, você lembra, né? Eu acho que você lembra, né? Lembro sim, Lembro sim. lembro sim. Bruninho, um monte de gente aí, gente. Vocês vão me perdoar, mas assim, eu tô vendo vocês todos, tô com meu coração pulando de alegria por vocês estarem aqui. Viu? É, que bom. Obrigada a todos vocês. E a gente sabe Primeiro eu que vou tem. falar dos motivos, assim, para a gente encontrar uma estrutura, uma forma mais estratégica, a gente até falou várias aí até agora, né? Mas vamos estruturar um pouquinho mais. Eu acho que é importante pensar assim, quais são os motivos que desequilibram também para que a gente vá encontrar o equilíbrio. Por isso que a gente tem Sim, sempre que saber o que está em desordem para a gente colocar ordem, mas não é para fixar na desordem. Então, assim, estou tendo repetidas crises de ansiedade. Ok, o que eu posso fazer com isso? Isso é estratégico, é encontrar no problema a solução. Se fixa na solução, no problema, não vai encontrar. Então, o que a gente tem hoje como principais motivos de desequilíbrio? Autocobrança. E aí, automaticamente, se eu tenho uma cobrança interna muito grande, isso vai se ligar, né? Se conectar com o outro e automaticamente eu estou cobrando do outro. Autojulgamento, né? O perfeccionismo, uma série de coisas que nos limitam nas nossas relações e nas nossas realizações. Então, às vezes, por medo de você achar que não vai dar certo uma determinada atitude, um determinado plano de ação com sua equipe ou na sua vida pessoal, você nem faz, porque você quer que seja perfeito. Então, se não vai ser perfeito, eu prefiro nem fazer, eu nem faço, né? Uma outra coisa é os fatores externos também que desequilibram, né? Então, a gente tem a família, essa relação com a família que ficou estreita, que exige da gente mesmo. O jornal você liga, então aquilo te desequilibra. Cada vez que eu ligo o jornal, que eu vejo, a última vez foi quando eu vi aquelas valetas cavadas em Manaus, eu entrei em prantos, né, de saber que mil funcionários de saúde estavam contaminados. Então aquilo também traz o desequilíbrio, mas o que eu faço com isso? Então, eu evito de assistir jornal. O que eu faço com isso? Eu vou orar e confiar de que há uma ordem maior. E aí entra
a minha visão holística do todo, que é a aceitação é a visão prática, né? Vamos falar assim, aceitação. Aqui em casa mesmo, assim, com meu esposo, ele é altamente objetivo, assim, bem parecido um pouco com as coisas objetivas como você fala também, né, Cassinha? E eu sou a pessoa, né, que vou buscar na espiritualidade, na coisa zen, assim, a explicação. Então, assim, mas ele, da forma objetiva dele, está encontrando a solução. É isso aí, se a gente tiver que enfrentar aqui um coronavírus, vamos enfrentar. Né? Ficar reclamando? Não vai. E eu já falo, olha, se reclamar, não vai adiantar, a gente não vai conseguir trazer energia para o planeta e tal. Então, assim, é dessa forma. Qual é a estratégia? A estratégia dele é uma. Por isso que não tem receita. A dele é ser objetivo. Não vou ficar pensando aqui se acontecer, nem vou ficar. Vou tomar as precauções e ver. Né? Se acontecer, a gente encara. E assim, a minha aproveitando o gancho da sua fala, vários especialistas, neurocientistas, psicólogos que eu acompanho na Casa do Saber, no Mundo do Cérebro, na Cidade do Cérebro, né? Eles falam da importância, a própria Inês trouxe isso, da importância de controlarmos as nossas adjacências. O que é isso? Escolher um horário para você ver as notícias, se poupar e não se minar de notícias negativas, isso é ciência, não é, sabe? Isso vai além, se soma com o holístico, sabe? Então, o ser humano ele tem um viés de negatividade que é natural do ser humano, inclusive para se proteger, para sobrevivência, né? Imaginar perigo, imaginar se apegar nos problemas. Então, a gente já sabe que a gente tem esse viés. E aí, aqui em casa, é assim, uma coisa que Evandro é mais assim também, mais prático, mais objetivo, né? Ele assiste lá o negócio do jornal dele. Eu não assisto, eu busco duas fontes, a Organização Mundial de Saúde, às vezes Ministério, e às vezes a minha fonte é ele, resumo aí, me dê aí o que é possível eu interferir, o que não for possível nem eu faço isso também. Né? Porque assim, eu não vou mudar decreto, eu não sou presidente da República, eu não vou mudar nada disso, não sou governadora, então, tá bom, qual é o resumo do decreto, por favor? Então eu agora vou saber o que fazer com o decreto, com as informações que chegaram até mim, entendeu? E eu vejo uma vez ao dia e pronto, um abraço. Sabe? Para me poupar. Então, assim, é uma estratégia, dar valor ao que tem valor. Então, vamos lá, vamos pensar de forma mais... na sua equipe hoje, né? Você está precisando, se você estiver à frente de uma equipe, você está precisando criar oportunidade de negócio nesse novo cenário, desligar pessoas ou mudar a rota. Ao que você vai dar valor nesse momento? Ao murmúrio, à reclamação? Ou vamos lá, sabe aquela sensação de quando você vai para a guerra, você tem que se salvar? É se salvar. É poder fazer o melhor que você pode com aquilo só por hoje, né? Aceitando que não pode ser mudado e mudando aquilo que pode. Por isso que eu falo que essa irmandade do Naranon é fantástica, porque é um outro lema, né? Aceitação, a chave da salvação. E na oração da serenidade a gente traz, Senhor, conceder-me serenidade para eu aceitar o que não posso mudar. Isso não pode ser em qualquer indústria, em qualquer empresa, em qualquer coisa. Não confundir, amiga, aceitação com acomodação, que são duas coisas exatamente diferentes, e as pessoas acham que aceitar é se acomodar. Essa semana eu recebi um card assim: eu não posso impedir que os problemas batam na minha porta, mas eu não preciso convidar ele para sentar. Sim, né? claro. E eu amei, porque não vão parar de bater na minha porta, o corona tá aí, vai chegar, e assim, eu não preciso, né? Me apropriar disso, aceitar, tomar consciência de, né? Eu sempre tive essa intenção, assim, eu penso que aceitar é tomar consciência de que aquilo aconteceu e eu tenho um limite de ação para aquilo. E o que eu vou fazer a partir de agora com essa informação? Como eu vou agir, né? Para não permanecer nesse estado que me gera dor e sofrimento. E aí onde vem o complemento? Quais são as pessoas que podem me ajudar? Aí vem o complemento que é coragem para que eu possa mudar aquilo que eu tenho que mudar. Que está na minha mão, se eu tenho que, por exemplo, dentro de casa, né? Eu preciso ter coragem para enfrentar também as minhas irritabilidades. Porque se o outro me irrita, o problema não é o outro que me irrita, ele pode ser até irritável, é porque eu me irrito com o outro. E ninguém traça... permissão, né? A gente não traça uma tarefa grandiosa se a gente não estiver se desnudando,
e se descobrindo e se redescobrindo. Isso eu posso falar de uma empresa, eu posso falar de uma pessoa, eu posso falar de uma relação, qualquer que seja, a gente tá tudo junto. Essa que é a ideia do holismo, né, do holístico, que tá tudo junto, tá tudo implicado. Então, assim, a coragem para poder olhar para mim e pensar assim, por que eu tô me irritando? Como é que Calma Mascarenhas fala? Incomodou, Incomodou, doeu. doeu, leva para casa que é teu. E existem momentos em que a gente não quer mesmo olhar para aquilo. Eu me distancio, olha, não tenho condição agora. Ok, ok. Cada um paga o preço. A gente paga o preço para ficar bem, paga o preço para ficar mal. Às vezes aquilo que a gente mais evita na nossa vida é aquilo que a gente mais faz. É impressionante isso, porque a psique humana é assim, está em construção. E a última coisa na oração da serenidade é a sabedoria. Como é que vem a sabedoria? A sabedoria vem da experiência, dos tantos de erros que nós cometemos, do tanto de coisas que nos doem, que a gente vê e não consegue fazer diferente, da autoobservação, da conexão com a espiritualidade, seja ela como for, através de uma religião, através de pensamentos positivos, seja o que for. Então, é sabedoria para saber que a sabedoria é o equilíbrio, Cassinha, né? É colocar em prática o que Onde você aprendeu. o que eu aceito e o que eu posso fazer para mudar. Porque eu só vou poder mudar a mim. Eu só vou poder mudar aquilo que está relacionado a mim e ao outro. Então, essa é uma estratégia fantástica. E aí eu pergunto assim, de novo, ao que você tem dado valor para encontrar estratégias, né? Você tem inspirado sua família, seus filhos, nesse momento agora, né? Você pode até me dizer assim, olha, até o momento eu tive algumas recaídas. Ou não, fiquei realmente pancada esses últimos, não consegui inspirar ninguém, ok, né? Em homenagem à minha amiga Mari, viu, Cassinha? Recomece de onde está, então, né? Exatamente. E faça diferente, reinvente-se, né? Não deu, até agora não deu. Essa é uma estratégia também. Aceite o que foi, de novo, né? Não fica apegado ao que não deu, o que não deu. Olhe o que não deu para criar formas de refazer, de reinventar, de Para reestruturar, aprender para mesmo, aprender. para gerar Porque aprendizado. se não tiver a crise, se não tiver a dor, quem aqui já procurou um terapeuta porque estava tudo bem? Quem procurou um treinamento para sua equipe porque estava tudo lindo? Né? Quem procurou um coach porque atingiu todos os seus objetivos? A gente só procura ajuda, só procura aprofundar na nossa sabedoria quando tá doendo. A metodologia é essa aí, não tem jeito, né? Então, assim, o que você tem feito para Até inspirar as pessoas nisso, que né? É estão... engraçado, até nisso nós É, não temos uma cultura preventiva, né? Até no não, cuidado de nós mesmos, dos nossos sentimentos, né? A gente não tem uma cultura preventiva. Tô bem e vou entender por que estou bem, para na hora que eu precisar desses recursos eu ter maestria para usar esses recursos. Né? Essa semana uhum. a gente estuda tanto e às vezes a gente se surpreende com uma informação tão simples. E essa semana uma pessoa falou assim, foi a própria Inês que falou pra gente assim, gente, essa história da gente dizer que tá ruim, tá na zona de conforto, vamos ressignificar. A zona de conforto é o seguinte: o que é a zona de conforto para o cérebro? É a zona onde você faz aquilo com eficácia, não puxando a brasa para minha sardinha, né? Com eficácia, com maestria no piloto automático. O seu cérebro entende o seguinte: ó, Carol, isso você já faz bem, já criou os caminhos neurais que você falou, todas as conexões, e aí agora você faz isso no piloto automático. E isso te gera conforto. Esta é a zona de conforto. Não é pra gente sair da zona de conforto, é burrice. É ampliar a zona de conforto e sair da zona de acomodação. E eu achei um conceito tão fantástico que parece tão óbvio, mas que na verdade a gente fica o tempo todo. Tem que sair da zona de conforto. Tem que sofrimento, que procurar sofrimento, tem que sair da zona de conforto. Tenho que ampliar a minha zona de conforto para eu fazer isso que você está dizendo. Eu perceber que eu estou bem e aproveitar esse estado de que eu estou bem e entender que recursos eu usei, que estratégias eu usei, o que, eu posso trazer para um grau de consciência que eu possa fazer para mim, fazer pelos outros, né? E a gente está caminhando para o fim, ó, Portal Pet, Estrela da Manhã, Yasmin, um monte de gente bacana, Instituto Even, né? Um monte de gente que entrou aí. Obrigada, meninas e meninos, por vocês estarem aí. E a gente, para a gente caminhar, e a gente falta 10 minutos, Sim, sim. eu queria que você pudesse nos orientasse
sistematizar, talvez, o que a gente pode usar de forma complementar, né, para poder buscar esse equilíbrio emocional neste momento e em qualquer momento, né, da nossa vida, mas nesse momento mais desafiador, o que a gente pode fazer de forma prática, que não é dica, mas assim, que é possível fazer para que todos nós, Sim. com disciplina, com esforço, né? Porque você pode dizer 20 coisas aí, se eu não tiver interesse, percepção de valor sobre isso e não me desafiar para, é igual adolescente, coma brócolis, não gosta, já comeu, não. Né? Então, às vezes eu falo, experimenta, prova, se desafia, não gostou, tenta mais uma vez com outro olhar. E aí eu quero que você compartilhe isso com a gente, para poder as pessoas saírem daqui. Então, fechando, eu vou fazer um convite, um convite a vocês a se desafiar, né, a manter a saúde de vocês e dos que estão ao redor de vocês até o final desse período em que a gente, né, só por hoje, todo dia, mas pelo menos nesse período, que é o que a gente está reforçando, né, a busca de informações para se estruturar para uma nova era, e depois, quando acabar isso tudo, a gente vai continuar, né, tendo que recomeçar, que se reinventar, que criar novas formas de conduzir a nossa vida. A outra proposta é que você busque adaptar-se ao novo. Então, adaptação não tem como. Chegou com toda aquela situação da curva da mudança, né? Quando chega logo a gente reage. Mas se a gente sair da reclamação e da confrontação e da não aceitação e for logo para a aceitação, a gente vai ter muito mais tempo a nosso favor. Né? Então, esse é uma outra coisa. Então, a aceitação eu já falei, adaptar-se ao novo, garantir, né, manter, na verdade, a sua saúde no que é possível. Né? Seguir as orientações, eu acho que isso vai ajudar. A outra coisa se experimente fazer 3 elogios por dia a alguém na sua vida ou algumas pessoas. Fazer um novo caminho. Nem agora eu falar, Cássia, você está muito bonita hoje. Obrigada. Eu amei fazer essa live. O batom com a blusa. O batom, Eu amei fazer essa live com você também. Né? E eu desejo que você tenha, né, um dia maravilhoso. Você é muito especial para mim, muito capaz, muito inteligente. Então, experimentem se desafiar, elogiar as pessoas da sua equipe, da sua família, mesmo que pareça artificial no momento, depois isso se torna orgânico. O que eu chamo orgânico, você chama de piloto automático. Ele sai porque ele sai, você sente a vontade de fazer aquilo. Então, também. Deixa eu complementar, que você sabe que eu não aguento, né? Eu sei que você ela não aguenta, gente. Tudo bem. E assim, ó, o cérebro entende elogio como elogio, ele não faz uma distinção, ele ainda não tem essa capacidade de dizer assim, tá vindo do coração, não tá vindo do coração. É porque, na verdade, a prática de elogiar é um desafio pessoal, né? É uma barreira que cada um vence e diz assim, pô, eu não consigo fazer. E isso é muito bacana. Se você não encontrar nessa pessoa, naquele primeiro momento, algo que você perceba que é autêntico, né? Comece do externo para o interno, né? Que elogie o cabelo, elogie uma roupa, elogie um brinco, elogie qualquer coisa que você realmente acredite, porque tem que ser autêntico, né, Carol? Não pode ser assim, tá toda descabelada, fala, nossa, que cabelo lindo, não. Elogie algo até essa pessoa, você conseguir enxergar nessa pessoa, porque muitas vezes a gente que não enxerga, né? Como é que a gente consegue expandir alguém sem elogiar? Como é que a gente consegue expandir um colaborador se você só fala, só critica, né? Só está focado no problema? Como você consegue estimular um filho seu a expandir os conhecimentos dele, a tentar novamente, se você tá vendo o que eu disse, errou, ou o esposo, ou seja o que for. Então, elogie mais, é uma estratégia de sucesso fantástica. E também reconheça as suas habilidades, as suas potencialidades, porque também se eu não consigo fazer comigo, fica difícil de fazer com o outro, né? E como isso é verdade, viu? Como às vezes verdade. A gente fala assim, olha no espelho e fale uma coisa boa de você. Eu vejo muita gente gaguejar e dizer assim, como assim? Não tenho o que dizer, eu vou dizer o que de mim? E aí não consegue perceber, né? Às vezes meu marido dá risada, que tem dias que eu acordo, essas lives mesmo, quem vai gostar as meninas da Mary Kay, porque as minhas maquiagens estão tudo indo embora. Negócio que durava 1 ano, agora é 3 meses com esse tanto de live que a gente tem que ficar se maquiando. Vanessa, Milene, né? Minhas consultoras aí que vão gostar. Mas assim, tem dias que eu me arrumo, amiga, e eu olho assim e falo, cara, eu tô gata, velho. Tô gata hoje, viu? Aí ele olha assim, como tá isso? Eu digo,
que eu tô me sentindo. Ele fala, mas você é gata de mano, mas hoje é diferente, não é o fato de eu ser, eu estou me sentindo, E sabe? eu quero, Isso eu é quero, muito não quero, legal. eu não quero que acabe a live sem eu conseguir deixar a minha deixa, tá? Por Eu favor. quero, assim, uma das coisas que funciona super bem é fazer algo que você gosta, mesmo que em casa. Meditem, se desafiem, começar a focar na atenção. A gente está cheio de estímulo, é live o tempo todo, é celular o tempo todo. Celular não acalma a criança, não acalma a gente, não. Só se a gente vai fazendo uma meditação. Porque senão, fora isso, é muito estímulo. Então, Usem esse fica bendito dele. instrumento para isso, pelo menos. Quem não consegue ficar, porque a gente acha que é só um. Experimente fazer guiada, né? As meditações guiadas, elas funcionam também como um processo de auto-hipnose também para você alcançar um objetivo. Então, essa é uma dica simples que eu não queria deixar que a live terminasse antes de eu falar, de dar minha Por deixa, porque eu favor, sei por favor. os efeitos que eu sinto na minha vida hoje e de quem está ao meu redor e de quem pratica isso, como algo que também traz muita sabedoria, né? Então, outra coisa que a gente pode fazer também é nos envolvermos com temas que nos colocam para cima, né? Que nos trazem para o positivo, que nos trazem para soluções. Então, se você assiste jornal, assista também, né, coisas que elevam a sua vibração, porque se nós estamos, a nossa grande responsabilidade é ficar bem. Se a gente ficar bem, a parte do mundo que está em nós está sendo cuidada. Então, se você não consegue ir para a rua cuidar de outras pessoas, se você não consegue fazer algo diferente porque você está realmente em sua casa, cuide de você. Essa é a melhor estratégia. Cuide de Nossa, eu você, tenho cuide da sua falado tanto sobre equipe. isso. Essa quarentena toda, eu não deixei de fazer minha unha, eu não deixei de cuidar do meu cabelo. Eu sei que é difícil, às vezes, não é uma realidade para todos, entendeu, amiga? E a gente, você sabe que a gente tem que ter Sim, muito cuidado quando a gente sim, fala sim, sobre sim, isso. claro. Mas, assim, Sim, sim. tem coisas que estão ao nosso alcance, né? E aí, Cuidar da e gente é assim, algo que está ao nosso alcance. é verdade. E assim, né, eu não sei quantos segundos tem, mas assim, para Quantos ainda fechar, não, mas eu acho que ainda faltam 3 minutos aqui, pelas minhas então contas. assim, para fechar, que é uma aí eu vou trazer informação que você adora essas coisas, né? Meditar é equilibrar as ondas cerebrais, né? Você equilibra o simpático e o parasimpático. Então, essa é a minha maior deixa, junto com todas essas, né? Para você se manter saudável, você se desafie, né? Se E assim, coloque ó, não tem como limite, viu, autor da amiga? sua Às própria. vezes eu medito 2 vezes por dia. Às vezes, por exemplo, se eu me encontrar com um estressor em minha volta, com algo que me, de alguma forma, me desarmonizou, para tudo. Para tudo, que eu quero descer, 10 minutos de meditação, 5 minutos de meditação. Sim, Vou sim, ali, vou sim. para um canto, sento na minha cama, sento no chão, faço qualquer negócio, pego minhas meditações guiadas. Tem alguns momentos que a gente está num padrão tão elevado, né? As ondas Uhum. cerebrais tão ativadas e que você não consegue desligar, os pensamentos invadem. O que é que eu faço? Uma guiada. Isso, Pego aula, uma exatamente. música, né, bem bacana, com uma voz, eu gosto muito de Raíssa Zocal, agora eu tô seguindo o Tadashi, que tô amando, 6 da manhã e 8 Uhum. da manhã, 8 da noite, ao vivo no Instagram, né, Uhum. é um Ó, lá no japonês canal Vivo fantástico. Zen, E no Vivo Zen também tem Vivo meditação, vão Zen, lá. escuto as suas também, amiga, eu acompanho as suas, né? E Uhum. aí, aquele momento que eu tô sentindo é agora, preciso agora para tudo. Sabe por quê? Permanecer, como você diz, na negação, tentando fazer alguma coisa com o seu corpo, com sua mente toda alterada, né? Ó, 1 minuto e Sim. 58 o restante. O Instagram agora Ok. faz essa delicadeza, ele Então, que avisa. ótimo. Então, assim, eu anotei essa pergunta porque ela me veio numa inspiração depois de um evangelho sentido que eu vivi hoje, fantástico, com um grupo de Belo Horizonte da Oficina da Alma. E aí veio, assim, né, que era para deixar as perguntas aqui, foram essas aqui. Ao que eu estou conectado? Qual é o meu propósito? O que me sustenta a atravessar um desafio, seja ele qual for? E o que é que pode acontecer se você conseguir atravessar? Se depois disso tudo você conseguir atravessar, né, o que que pode acontecer? Então, a resposta agora não é a nossa Não intenção, é exatamente. apenas que sugere em vocês mexa, né, nessa quantidade de coisas que você já tem aí, né? E eu boto depois essas perguntas lá nos comentários, Cassinha, porque foi Minha perguntas amiga, intuídas para essa live. bacana.
Faltam 50 segundos, eu não poderia terminar essa live sem te agradecer, tá? Eu falei que eu não ia chorar, né? Mas é muito difícil para mim não chorar, porque esse choro é de gratidão, esse choro é de amor, né? Esse choro é por nossa relação. Eu acho que quem conhece a gente sabe